Vamos lá, galera. Continuando desvendando aí os mistérios da prova da CBMMG CFO, agora de 2019, feita pela Fundep, tá? Nós temos uma questão aqui que foi a primeira questão da prova de física, questão 41, que foi uma questão que acabou tendo que ser anulada. Na verdade, o problema da questão foi um pouco no comando, né? O comando não ficou claro e aí, na verdade, acabou dando uma certa confusão. Se você for fazer o que tem que ser feito mesmo, você não vai encontrar gabarito e então a questão foi anulada, tá? Mas, independente disso, vamos entender que a proposta da questão foi interessante, a proposta da questão foi legal, só que faltou melhorar a pergunta. Faltou melhorar a pergunta. Então ele fala aqui: o corpo de bombeiros é acionado devido a um incêndio no segundo andar de um edifício. Para apagar tal incêndio, uma mangueira é posicionada formando um ângulo θ com a horizontal, a fim de enviar a água para a janela do segundo andar, que situa a uma altura de 5 metros. Dado que a velocidade inicial da água é 72 km/h, a aceleração da gravidade é 10, seno de θ 0,77 e cosseno de θ 0,64. Desconsidere os atritos. Toda questão de lançamento oblíquo, a gente desconsidera o atrito para poder fazer as contas. Considerando a situação como um lançamento de projétil, então ele já te deu a dica, hein? Esquece que é água, faz de conta que é um tiro de canhão. Considerando a situação como lançamento de projéteis, a que distância aproximada do prédio a mangueira deve ser posicionada para que o alcance máximo ocorra na altura da janela? Bom, aqui começou a confusão. Quando a gente fala em alcance máximo, tá? O alcance máximo é obtido quando o ângulo θ é 45 graus. O θ que não é 45, por que, professor? É porque se fosse 45, o seno era igual ao cosseno, e eles são diferentes, então o ângulo não é 45. Bom, beleza. Qual é a lógica que eu tentei entender aqui para poder falar para vocês? Pô, quando você está apagando um incêndio, você não quer ficar perto do prédio, mas você precisa que a água chegue no lugar certo. Então, eu entendi aqui que quando ele quis alcance máximo qual é a maior distância que eu posso ficar do prédio, qual é a maior distância que eu posso ficar do prédio e que garante que a água vai chegar na janela nessa condição de lançamento. É isso que ele quis, na verdade. Qual é a maior distância que ele vai ficar do prédio e que garante que a água vai chegar na janela. O desenho não condiz com a realidade. O desenho não condiz com a realidade. Esse desenho meio que dá a entender que a janela estaria chegando aqui, a água estaria chegando no vértice da parábola, né? E não vai ser de jeito nenhum, tá? Nas condições que ele deu, não, tá? Então, o que acontece? Para a gente poder fazer a questão, eu peguei a velocidade inicial, 72 km/h, 20 metros por segundo, só dividir por 3,6, 20 metros por segundo. O G, 10 metros por segundo ao quadrado, o seno, o cosseno e a altura da janela, 5 metros. Aí, qual foi o meu pensamento? Meu pensamento foi o seguinte, eu pensei aqui, fiz o seguinte, vou esquecer água, vou fazer um lançamento de um projétil, uma bola, tá? Vou fazer um lançamento de um projétil. A bola vai ser lançada numa velocidade onde você vai ter, toda vez que você tiver lançamento oblíquo, pessoal, toda vez que tiver lançamento oblíquo, primeira coisa que você vai fazer é decompor a velocidade em Vx e Vy. Vx e Vy, tá? Então você vai ter uma componente Vx, que é aqui na horizontal, e uma componente Vy, que seria uma componente na vertical. Então Vx e Vy, Vx e Vy. Esse ângulo aqui que ele chamou de θ. Tá? Bom, qual é a ideia dele? A ideia dele é fazer isso. Lançar essa bola, mas a bola tem que entrar na janela do prédio. E o lançamento tem que ser o mais longe possível do prédio. Se a gente fizesse uma conta, tá? Não vai precisar fazer, mas se a gente fizesse uma conta, nós iríamos descobrir que essa altura aqui, ela é maior que 5 metros. Essa altura maior aqui,
A altura máxima é maior que 5 metros. E aí, automaticamente, o que acontece? Se a altura máxima é maior que 5 metros, eu tenho duas posições para que essa bola, que eu estou chamando de bola, atinja 5 metros. Então, aqui é mais que 5, então antes tem um lugar que é 5, só que depois também tem um outro lugar que é 5. E aí vem a lógica da pergunta. Eu quero jogar a água lá, mas eu quero ficar o mais longe possível do prédio. Então, na verdade, se eu quero jogar a água lá e ficar o mais longe possível, eu não vou considerar que o prédio está aqui. Eu vou considerar que o prédio está aqui. E o que o exercício está pedindo é essa distância X do ponto de lançamento até o ponto aonde a água teria 5 metros. Até o ponto aonde a água teria 5 metros. Essa é a jogada do negócio. Essa é a sacada da parada. Bom, e aí, como é que eu vou fazer isso, Ricardo? Bom, olha só. A primeira coisa é achar Vx e Vy. Vx e Vy é uma decomposição vetorial. Se você olhar direitinho, Vy é o cateto oposto, porque esse pedaço aqui é igual a esse, né? Então, opa, vamos voltar para o normal aqui. Isso. Vy é o cateto oposto a θ. Então, Vy é V seno θ. Você tem o V, 20, e você tem o seno θ, 0,77. Você vai conseguir chegar na continha 15,4. E vamos então agora achar o Vx. O Vx, ele está encostado. Quando está encostado no ângulo, é o cosseno. Vx, V cosseno θ, 20, 0,64, Vx, 12,8. Qual a diferença entre o Vx e o Vy? Isso é importante. Qual a diferença entre um e o outro? O Vx não tem força na direção horizontal. Não tem força, não tem aceleração. O Vx é constante. O Vy tem a força-peso para baixo. Tem a aceleração da gravidade para baixo. Então, o Vy é movimento uniformemente variado. E o Vx é movimento uniforme. Então, tudo que é no eixo x são equações do movimento uniforme. Tudo que é no eixo y são equações do movimento uniformemente variado. E como é que você vai matar isso? Da seguinte forma. Você vai descobrir qual o instante, isto é, quanto o relógio marca, considerando que aqui é 0, considerando que T0 é 0, quanto que o relógio marca para chegar em 5 metros. Só que tem um detalhe, a bola chega em 5 metros 2 vezes. Naquilo que a bola chega em 5 metros 2 vezes, olha, mas professor, mas como que eu vou fazer isso? Cara, fala que o deslocamento y é 5 metros. V0y é 15,4. O g, aqui tem que tomar cuidado. Se o Vy é para cima e o g é para baixo, eu tenho que botar um negativo e o outro positivo. Então, repara, ó, 15,4, beleza? Que é a velocidade V0y, 5, que é o ΔSy, menos 10t ao quadrado sobre 2. Menos 10t ao quadrado sobre 2. Aí, olha só que interessante. Quando eu faço isso aqui, eu corto esse 10 com esse 2, fica 5, fica desse jeito. Eu arrumei, botei esse 5 para cá, né? Aliás, na verdade eu botei tudo para lá, né? Ficou 5t ao quadrado, menos 15,4, mais 5, igual a 0. Botei tudo que estava aqui para o outro lado. Feito isso, dá para dividir por 5. Aqui, 5, 15,4, 5. Se eu dividir por 5, vai dar 3,1t. Aqui, ó, 3,1. Que, na verdade, se você quiser, para facilitar as contas, como na prova você não vai ter a calculadora, talvez você vai jogar 3 aí para ver se a coisa fica melhor. Então, deixa 3,1, vê o que dá para fazer em termos de arredondamento, tá? O que interessa é que caiu numa equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau tem duas respostas, tem duas raízes, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer essa equação de segundo grau, eu vou automaticamente achar o T1, que vai ser um valor menor,
E vou achar o T2, que vai ser um valor maior. T1 é o momento que ele passa aqui. T2 é o momento que ele passa aqui. Essa é a jogada. Essa é a jogada. T1 é o ponto mais perto do lançamento, que é o menor tempo. T2 é o ponto mais longe do lançamento, que é o maior tempo. E aí você sabe que para chegar aqui gastou 2,7 segundos. Aí você vai no eixo X, é a equação do movimento uniforme. V igual a ΔS sobre ΔT. Aí eu já botei direto aqui, ó. ΔS Vx vezes T. ΔS Vx vezes T. Vx eu tenho 12,8 e o T 2,7. 12,8 vezes 2,7, se eu fizer essa conta, vai dar 30 e tals, 34,6. E que não tem nenhuma resposta como 34,6. Essa é o problema da questão. E aí eu acho que ficou claro a questão de vocês entenderem o que ele queria aí como alcance máximo, como distância máxima, né? Mas não ficou legal e aí a questão acabou sendo anulada. Beleza, gente? Valeu!